Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner. Nesse vídeo vamos continuar nos, ah, nos preceitos de entendimento relacionados à Idade Moderna, a história do acontecimento que trouxe os seres, né, para uma concentração, um trabalho frente à modernidade. E essa modernidade, ela só ganha esse título, essa realização. Na verdade, todos os títulos eles são encadeados por cumprimentação do novo, né? Pro novo, para a novidade, pro agora, cumprimentar o passado ele tem que desafirmar algo para o presente. E todo passado, né, cientificado pelos dados, pelo acervo de historiografia, de história, né, acervo histórico, ele adverte dentro desses períodos os potenciais caracteres, os potenciais vestígios que vão desinformar para nós como era a realidade, né? A realização dos povos lá na época. E, bom, falando da modernidade, para a modernidade chegar aonde chegou, né, na história, para ocorrer esse evento, né, bom, precisou de ter uma motivação, né? E nesse passado de motivação, hoje a gente vai falar de convenções que foram ultrapassadas por esses gerentes de reações que buscaram dentro das frentes de novidades, né, de sentimentos novos, mudanças, né, a revolta, a revolução e a tal concessão de que mudando alguns parâmetros a sociedade mudaria, e mudou de certa forma, porque até então a gente chama de moderna, a história moderna. Mas no passado não chamavam disso, chamavam de acontecimentos históricos, né? Eram ponto de partidas. Tá. E um dano grande que a gente tem nessa história é a forma que registra os seres antepassados, que despassam desse registro uma conotação de preencher a habilidade entre os seres, onde eles se enriquecem da imitação, né? Como se a gente aprendesse a descomportar por imitação. E todos os superiores, agentes superiores, que a gente pode imitar, é um ganho de registro para nós. Nós conseguimos registrar essa imitação e desapreciar e desenvolver isso até mesmo na distância desses agentes imitados, porque a gente assente e guarda registro digestivo dessas memórias. Bom, a gente está falando então do antigo regime, e nesse antigo regime, né, o ser humano ele sempre aprendeu dessa forma, imitando. E o antigo regime ele tinha essas formas de uma certa maneira não dentro de absolutismos, né? Dentro de hierarquias muito impostas, ou seja, não havia nenhuma oportunidade de ascensão dos seres para que esses seres pudessem imitar regimes de registros de comportamento dos outros seres. Não havia nenhuma possibilidade acadêmica, histórica, correlata de alguém assistir e aprender assistindo um ser que era se era
suplantado como superior, de hierarquia alta, né? Algo que mudou muito, principalmente a consideração dessas hierarquias. Graças à tecnologia e o descobrimento dos saberes, né? Das dinâmicas e desses desimpulsos de ergonomia por balanças de conveniências assistidas na artifício de elevar da etiqueta, da dinâmica, um preço de produto, um apreço de estética para essa conotação, porque são instantes na nossa vida, né? E sabendo desses instantes, uma hora os instantes eles podem serem enganados, né? Nos enganar se a gente for com eles. Então vamos lá. Então, para a gente entrar nesse antigo regime, a gente tem que voltar no tempo. A gente tem que pegar o relógio, né? E aí o relógio ele tá andando para cá. Tá no horário. Nós estamos no horário. E aí a gente vai colocar uma estaca aqui, ó, no horário, e vai impedir o horário de ir, e aí a gente vai começar a mudar aqui, ó. Vamos voltar no tempo. Vamos pro anti-horário. E para a gente ir pro anti-horário, a gente tem que entender que o anti agora, né? O anti agora, ele era o que a teve, né? São registros de tudo, né? Vamos pôr aqui, ó, tudo de relação. É um todo de relação. E aí esse regime, nesse todo de relação, a gente vai pegar dentro desse contexto histórico alguns pontos que são interessantes para mostrar, para montar a escala de compositores da época, né? Por quê? Porque a gente está falando de regime, mas o regime ele é uma fonte que possibilita reação, fonte de reação, né? E quando a gente tem um regime para essas fontes, a gente tem a forma de reação, né? Então a gente tem os estilos de formas de conciliação, e é por eles que os indivíduos navegam, né? Então o regime nada mais é do que uma formalidade de navegar na sociedade e crer que navega saudável, né? Então é mais ou menos isso o que se diz o antigo regime. Então o regime eles são convenções de instantes que são realizações convenções de instantes realizações por deportar a imagem de outro colocado. Então nessa questão da gente ter essas passagens por observação. Então alguém observa, vamos ver um pouco aqui, ó, status.
status de observação de relações, né, relacionadas. Então, se eu sou alguém na história e não sei como que eu fiz para nascer, eu observo alguém realizando o nascimento, né? E aí, esse alguém, essa imagem me complementa aqui e eu faço um quadrado de saber, né? Olha só, eu pinto um quadrado. Então a gente tem a dúvida e alguém que responde essa dúvida, ó, e informa um quadrado. É geralmente assim. Então o regime ele é desportado por dúvidas, por pontas de dúvida aqui, ó. Então essa inscrição aqui, ó, abre margem para termos essas peças a serem encaixadas, né? A gente tem esses triângulos e aí a gente abre peças para serem encaixadas e fazerem os quadrados, né? E aí a gente começa a conversar. Entenderam como que é a questão do regime? Então o regime, né, é montado por essas questões, esses problemas que ainda não há soluções cognitivas muito fixas, né? Então esse é um processo de fixação de convenções. Só que o que acontece ao longo dos anos? Essas convenções elas vão sumindo porque elas vão sendo controladas em escalas de possibilidades de peças e quantidades superiores. Então, no antigo regime, quando a gente tinha no antigo regime uma peça para informar essa daqui, ó, então quando eu tinha uma para essa, uma para um para um, atualmente eu tenho, sei lá, eu tenho três zeros para um, né? Então eu tenho muito mais versos para um, eu tenho muito mais versões para uma resposta, uma dúvida, né? Então eu tenho muito mais versões de respostas. E antes não. Então vamos entender essa revolução de respostas, essa liberdade para movimentar respostas e para ser e estar, né? Antes, no antigo regime, né, primeira coisa, esse antigo regime é a gente voltar para trás, né? Ó, anti-horário. É a denominação do sistema político e social. Então vamos pôr aqui, ó, sistema político e social. Então, se a gente tem uma sociedade, a gente tem as formas de possibilitar a socialização. Então a gente tem as geometrias de operação fixa. E aí o sistema político é aquele que busca sempre nesse encaixe a melhor volta possível. A melhor volta. Então você vai
você volta. Por quê? Porque quando você vai e volta numa melhor volta, você tem segurança, você tem peça para ir e vir, ok? E o que são peças para ir e vir? Quer dizer que você é um agente e por ser um agente, né, você tem a dinâmica social que por ser uma forma, né, você de uma forma você defraciona e se desinforma porcentavelmente para encaixes. E aí encaixes, quando você forma encaixes, você começa a buscar desses encaixes a melhor peça para chegar em possibilidades de voltas de políticas, bolíticas. Olha só, bolíticas. Então nessa elitização você tenta fazer a bola. Olha o que é a bola. Você tem o P, o Q, o D. Espera aqui, ó. O D, o Q, o P e o B, ó. Olha só. Os quadrantes da matéria, ó. A gente tem quadrado, triângulo, xizinho e bolinha na manete, né? Nesse controle. Então, sistemas são formas de controle. Menos é mais, né? São funções de controle. Funções de controle. E aí, a gente sempre tem dentro de uma linha de raciocínio o arco de angular e controlar esse limite aqui, ó. Então o que a gente faz? A gente faz a equação e aí a gente consegue saber sobre esse ponto e desempontar o reflexo dele e fazer a volta, ó. Uhul! Demais! Né? Ao balão do personagem. Uhul, demais. Então vamos ver por que a gente precisou de reformas. Afinal, o antigo regime ele é feito por seres vivos e seres vivos são defeituosos, são cancerígenos, são cancerívoros, né? Não é à toa que até hoje a gente não conseguiu solucionar uma versão que se diz perfeita para a associação de pessoas. A gente está sempre preocupado com a segurança disso e está medindo a partir de comparações e metáforas, ironias e figurinos de linguagem sobre esses assuntos. E aí isso não cansa, né? Então a relação é um eterno, é uma eterna figurinização da linguagem. Então, a relação é uma eterna x função de ir e voltar. Assinado Abner Caiali. Brincadeiras à parte, vamos voltar ali pro artigo e continuar o processamento dele. Sistema político social da França anterior à Revolução Francesa, em 1789. Então, o que tem aqui, ó, nesse quadro? A gente tem que a Revolução Francesa, ele é o marco que dentro de nós aplica
o deslimitar. O deslimitar desse registro de ação, né? Desse regime. Registros são rimas sociais. Quando a gente começa a fatiar uma rima, a gente encontra fatias de rima. E aí, quando essas fatias de rima são aceitas, a gente consegue fazer a eterna conversão de agentes sociais. Durante o Antigo Regime, a sociedade francesa era constituída por diferentes estados. Então, em qual estado você está? A gente tem diferentes estados, né? Ou seja, um ser, ele pode carregar várias peças aqui, ó, no seu casaco, né? Nesse seu casaco aqui, ó. E aí, que carga você tá, né? Quanto você tem? E aí, quem vai dizer isso é o complemento que sabe unir-se a você. Então, pessoas por união, né? Aqui, ó. Afirmações e dúvidas, né? A gente tem as dúvidas e as afirmações. Opa. A gente tem as dúvidas e as afirmações. Ok? E aí a gente tem aqui, ó. Vamos pintar. Afirmação. Diferentes estados: clero, nobreza e burguesia. Então, estados: clero, nobreza, burguesia. E existiam os filhos desses também, né? No degrau mais alto estava o rei, que governava segundo a teoria do direito divino, na qual afirmava que o poder do soberano era concedido por Deus. Então, você tem um Deus humano, ou seja, esse Deus humano, ele tem essa questão aqui, ó. Ele é o que tem, ó, encaixe para a serra, para parar a serra. Então, ó, o parada de serra, o aparador de serra, né? Esse é o tal do rei, né? A estrutura pro telhado, estrutura para a telha. E a gente tem essa teoria do direito divino, na qual afirmava que o poder... Então, vamos anotar aqui, ó. Teoria do direito divino. É assim que as pessoas, elas conciliavam, né, a imitabilidade pela afirmação que dentro de um ser que se apresenta como na teoria dos processamentos o direito de tudo, né? Imitando esse direito, a gente tem partes desse direito. A gente consegue arrecadar parte desses direitos. Então, imitando o pai, a gente consegue partes do direito de trabalho, de ganho e de sustento desse pai. Ou seja, o amor que ele conseguiu dar à nossa mãe.
Se a gente tem o amor da nossa mãe, a gente consegue pagar ao nosso pai a nossa liberdade. Entendem essa lógica? Uma vez que a gente nasceu preso a ele, apreso a ele, pela concessão da dependência, né? Mais uma vez, ó, a gente tem um pai e uma mãe. E aí a gente nasce. E aí nesse nascimento, o que acontece? A gente tem a tal da dependência. Então, se a gente começa a imitar nosso pai, o que a gente faz? A gente começa a escalar o nosso pai aqui, ó. E aí a gente vai ganhando dependência. A gente começa a imitar o pai, e aí a gente começa a ganhar para ganhar amor de mãe, ou seja, conquistar. E aí quando a nossa mãe consegue nos ver no lugar do nosso pai, dentro de reflexos, né? Reflexo do pai, nós começamos a pagar de pai e conduta para sair atrás de uma mãe, né? Ou seja, para a gente conseguir independência, a independência ou morte, a independência ou a morte. E realmente, porque eu não vejo outra solução para a vida desse desejo aqui, ó, desejo rodar de bem, rodar de bem, sem uma orientadora aqui, ó. Então a gente precisa de uma orientadora. Meu Deus do céu, ajuda quem está sem uma orientadora. Nós precisamos de orientadoras. Desculpa que ao afago, mas nós somos desejos, nós somos dependentes, né? Dependências. Se a gente não tem uma orientadora, a gente não sabe para onde desejar, né? A gente não sabe para onde desejar. Então a gente não sabe aonde que a gente vai imitar, porque a gente tem a potência de imitar. Mas se a gente não sabe quem imitar, a gente imita qualquer um, imita todo mundo. Só que a gente quer imitar o certo, porque a gente tem uma escala de certeza para imitar. Olha, pessoal, a gente está estudando o antigo regime, e essa é a lógica do antigo regime, né? Claro que com a tecnologia e com as disversões dessa realidade de imposição por admiração e saber dessa lógica, ela se desfez no nosso mundo moderno. Só que a gente tem lembranças, a gente tem heranças vivas desse sistema, né? E sinto muito para quem não acha esse sistema bom, mas essas heranças elas estão mais vivas do que vocês pensam, né? São heranças religiosas, são heranças convigiadas, né? No degrau mais alto estava o rei que governava segundo a teoria do direito divino, qual afirmava que o poder do soberano era o concedido por Deus. O termo foi aplicado depois da Revolução para diferenciar os dois tipos de governo. Então, só depois esse antigo regime
ele foi dito depois da Revolução Francesa para colocar um título no que era antes, né? Então essa reforma que tem nessa época, 1789, a gente já está falando de muitos anos e de muitas aplicações das soluções, de muitos complementos, né? Olha só, a gente tem a dúvida e a gente tem a dúvida e a gente tem o ponto aqui, ó. Então, dúvida. Tá bom aqui. Acelerador e freio também, né? Na medida, né? AC, freio, FR, frac. Características do antigo regime. Vamos lá. Características. A política. Ou seja, soluções, informações para solucionar. Política do antigo regime se caracterizava pelo absolutismo. Então a gente tinha o absolutismo. Então você tem um solo que morre pelo rei, né? Pelo rei. Este consistia na concentração da autoridade política sobre o rei com o apoio da teoria do direito divino. Então você tem o rei, ele é o pai de todos. A teoria do direito divino, desenvolvida pelo filósofo Jean Bodin. Existia uma assembleia que reunia os 3 estados, mas esta só podia ser convocada quando o rei decidisse. Os 3 estados, né? Pai, mãe, filho. Pai, Filho, Espírito Santo. Ou clero, nobreza e burguesia. O último rei a governar a Assembleia reunia os 3 estados, mas só podia ser convocada quando o rei decidisse. E os 3 estados: clero, nobre e burguês. O último rei a governar a França. O último rei a governar a França durante o antigo regime foi o Luís XVI, da dinastia Bourbon, que morreu na guilhotina. Então, porque, ó, Luís XVI cadê? Bourbon. Guilhotina.
Adeus, Luiz. Pai. Economia. Durante o antigo regime, vigorava o mercantilismo, um conjunto de normas econômicas onde o Estado organizava e intervinha na economia. A gente tinha o mercantilismo. Então, vamos lá, ó. A gente tem um canto aqui, ó. Canto de um som, né? De uma confiança que marca. O que você acredita nisso, né? Vamos supor que a gente tem uma rua aqui, ó. Nessa rua tem vários cantores, vários sabiás, né? E aí você tem o direito de ir pelo canto do sabiá, né? Então você tem o canto disso que marca-te e sabe fazer trocas. Quem troca melhor com você. Imagina lá, você tá andando na sociedade, ela, olha só, milho, troca-se milho, aí o outro fala assim, temos café para trocar, e aí o outro fala em uma outra voz. Então, a voz do canto de onda navega operando contato de negociação. Segundo as ideias mercantilistas, a riqueza de um país estava baseada no monopólio, na acumulação de metais e na regulação da economia pelo Estado. Então, nessa época a gente tinha isso, essa questão dos acúmulos, né? E aí eles acreditavam num futuro, né, na riqueza por ter metais. Beleza. Metais era muito difícil de conseguir na época, não havia a industrialização até então bem adicionada, né? Bem aplicada na sociedade. E aí, como que era a sociedade na época? A sociedade do antigo regime se dividia em estamentos, compreendidos entre clero, nobreza, burguesa e camponesa. Sociedade, a gente tem os estamentos. Então, o que está na mente desimpulsando regime, né, reação, né? Ou seja, a gente tem essa capa de conter, imita habilidade, ou seja, a habilitação do corpo para rima ou química, sei lá. E aí a gente descontém pela imagem, né? Os estamentos, a gente tem as imagens dos personagens. Então, quando alguém vê você vestido de alguma forma, você já é classificado, né, dentro dessa sociedade. Da mesma forma que hoje a gente tem os roqueiros, os ricos, os pobres,
as donas de casa, né? Isso aqui, né? Vamos pôr os góticos, os funkeiros. Nessa realidade a gente também tinha os estamentos. E aí a gente tinha aqui, ó, dentro dessa classe de peça, na mente a gente tinha o rei. Isso é na mente, tá, pessoal? Né? Camponeses. Aqui, ó. Nobreza. Burguesia e camponeses. Camponeses. Burguesias. Nobreza. E clero. E aí, dependendo da vestimenta, do brilho de se comportar na sociedade, por status de estados na mente, por esse regime, por essa reação, havia neles a capa de contar e imitar a habilidade de habilitação de corpo para rimar como um camponês, como um burguês, como um nobre, como um clero. Então a gente tem, né, essas 4 classes. Se a gente pegar, a gente tem o neném, a gente tem a criança, a gente tem o adulto e a gente tem o velho. Se a gente pegar nesse realce aqui, ó, da vida. O trem ou a escada da vida. Só que imagina, se você está na mente assim e dirigindo a sua mente para se comportar a partir da comunicação, quando você é uma mãe carregando o filho, em qual estamento você está? Em qual pressão você está? Nessa ou em um pouco das duas? Vamos ver. Então, se você é uma mãe, se você já é uma mãe, você já é um clero. Só que se você segura um camponês, que é um neném, você tem a soma desses dois, para poder fazer a resposta. E aí a resposta ela vai ser isso aqui, ó, né? Clero menos camponês é igual a um nobre, né? E assim sucessivamente a gente tem as respostas A, E, I, O, né? A, E, I, O, U. Qual som sem obstáculo eu sou? Qual sistema no organismo eu efluo para desresponder de bem nessa partitura? Ora, a gente tem essas questões, Qual criminoso é o condenado? Tudo é uma questão de exponencial, ok, pessoal? E aí as coisas só vão ficando melhor, né? Para nosso entendimento. Porque geralmente assim mesmo. Não dá para ser diferente. Aliás, com muita pimentinha dá, né? Fica ardendo. Primeiro estado. Quem era o primeiro estado? O primeiro estado era representado pelo clero.
A França era um país católico e a igreja cabia aos registros de nascimento e falecimento, a educação, os hospitais e, clero, a vida religiosa dos franceses. A igreja exercia forte influência sobre o governo porque várias figuras do alto clero, como cardeais, bispos e arcebispos, eram conselheiros do rei. Quem que são esses, né? São os nenéns, né? Cardeais, bispos e arcebispos. Nenéns. Entretanto, havia o baixo clero que atuava nas zonas rurais e pequenas cidades que não possuíam bens. A igreja estava isenta de impostos e era proprietária de terra e imóveis. Desta forma, conseguia acumular grande riqueza. No entanto, o rei interferia nos assuntos eclesiásticos e aproveitava das cerimônias religiosas para reafirmar seu poder como representante de Deus na terra. Clero, rei. Então, me parece que a escada é assim, né? Nós temos assim, ó. O clero é o neném. O nobre é a criança. A criança é nobre. Clero no, o clero não, peraí. Deixa eu ver aqui. A burguesia é o adulto. O burguês é o adulto. E o camponês é o velho. Então, há o velho camponês. E aí a gente tem essas respostas, ó. Para esse eu tenho poucas respostas, né? Então olha só como é que fica o triângulo das respostas. Na verdade eu tenho muitas respostas, né, para dar. Para esse eu já tenho menos, para esse eu tenho menos e para esse eu tenho menos ainda. Tá vendo como funciona? Né? E aí geralmente é assim. Tuxei. E aí a gente começa a encaixar aqui. Rimas. Segundo estado. Segundo estágio da vida, o segundo estado, os nobres. O segundo estado era constituído pela nobreza, pessoas com títulos hereditários e que ocupavam cargos importantes no governo. Os nobres eram proprietários de terras e viviam exaltando o luxo, a fim de não rivalizarem com o poder do rei. Havia sido cooptados pelo monarca para viverem em Versalhes, na corte francesa. A nobreza se dividia conforme a antiguidade dos seus títulos, pois alguns nobres os haviam recebido na época das cruzadas. Por sua parte, havia nobres que eram antigos burgueses que conseguiriam chegar a essa condição por terem comprado títulos de nobreza, ou por se casarem com nobres que estavam empobrecendo. Assim como o clero não pagavam impostos, acumulavam cargos no governo francês. Terceiro estado. Vamos lá, o burguês adulto. Na base da sociedade francesa estavam as pessoas comuns. O terceiro estado, que correspondia a 95% da população. Nessa classe estavam os burgueses ricos,
comerciantes e profissionais liberais. Nessa camada também estavam os camponeses e criados dos nobres, que enfrentavam dificuldades para manter condições mínimas de sobrevivência, como alimentação e vestuário. Sobre o terceiro estado recaía pesada tributação e era o único dos estados que pagava impostos. O Iluminismo e o Antigo Regime. O Iluminismo foi um movimento intelectual francês ocorrido entre o século XVII e XVIII e que questionava o modelo econômico, social e político da Idade Média. Para eles, nada de bom aconteceu nesta época e os iluministas a classificaram como Idade das Trevas. Apoiado em uma nova visão a respeito de Deus, da razão da natureza da humanidade, o iluminismo teve significativa influência sobre os pensamentos revolucionários. Os iluministas defendiam que os objetivos da humanidade são o conhecimento, a liberdade e a felicidade. Então não é seguir regimes estamentais, é você desfazer esses regimes e fazer iluminações diferentes, né? Frequências diferentes, modelos diferentes, o maior possível. Isso é a tal da liberdade nesse conjunto. Além disso, queriam um governo onde os poderes estivessem divididos e o papel do soberano fosse limitado. Aí lá vem o direito à liberdade, né? Bom, é claro que para todas as coisas existem, para todas as ideias, para todas as vontades existem uma necessidade de estrutural, né? A maior problema das vontades, dos desejos são as estruturas, falhas estruturais. Vamos ver qual que é a crise nesse antigo regime. Olha a imagem aqui. Parece que a gente tem muitos camponeses aqui irritados, né? Com ferramentas, só que levantadas para uma direção de ataque, né? Então estão utilizando ferramentas para ataque. Vamos ver. A partir de 1787, a velha organização política e social francesa começou a questionada através das ideias iluministas. Então essa organização começou a ser questionada. Também contribuíram para isso a crise financeira na qual a França mergulhou após o fracasso das colheitas de trigo nos anos de 1787 e 1788. Então a gente tem fome também. E os gastos militares na Guerra de Independência dos Estados Unidos. O rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais para encontrar uma solução para a crise financeira. Contudo, tanto o primeiro como o segundo estado não aceitavam abdicar os privilégios e integrar o regime de recolhimento de tributos. O desenho da revolução ocorria com a organização da burguesia e do baixo clero, que conseguiam a instituição da monarquia constitucional. A Revolução Francesa e o fim do Antigo Regime. A Revolução Francesa provocou o fim do Antigo Regime na França e posteriormente na Europa. A burguesia estava ressentida da exclusão do poder e rejeitava os últimos vestígios do anacrônico feudalismo.
Por sua parte, o governo francês estava à beira da falência. O aumento da população elevou proporcionalmente o descontentamento com falta de alimentos e excessos de impostos. No contexto ideológico, as ideias iluministas defendiam uma nova ordem e a teoria do direito divino deixou de ser aceita. Eu não vou aprofundar nessa questão não, mas o que a gente já viu sobre o antigo regime aqui hoje já fica bastante mais claro do que ficava, né? Então já é uma ótima performance para nós. Nós conseguimos, dentro das nossas dinâmicas lógicas, padrões de reflexão para melhorar essas viagens no tempo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!